بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós continuamos com a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nessa aula e falamos sobre alguns assuntos importantes na aula passada, sobre a questão da guerra no Islã, como Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso e como foi citado no Alcorão Sagrado, e falamos sobre o hadith do profeta Muhammad alayhi salam, que as pessoas mal entendem ele e mal entendem como é uma guerra no Islã, sendo que se as pessoas soubessem sobre os detalhes do Islã, elas iriam aderir ou exigir que o mundo seguisse o Islã em todos os aspectos, de todas as formas, na forma política, social, na guerra, na paz, em tudo que você possa imaginar. As pessoas só irão ver a paz e a verdadeira vida que todos desejam através das regras islâmicas, através das regras que Deus determinou, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Ala ya'lamu man khalaq", ele não conhece aqueles que ele criou. Allah, o nosso Criador, ele que colocou essas regras para a gente seguir, e somente através das regras de Allah que nós teremos a felicidade. Não podemos esquecer, esses dias são os dias mais importantes do ano. Hoje nós estamos no dia 7 de Dhul Hijjah. São dias importantes que devemos aproveitá-los ao máximo, em todos os sentidos. Dentre eles, assistir uma aula. Isso também faz parte das boas ações que o profeta Muhammad alayhi salam nos incentivou e que Allah subhanahu wa ta'ala também nos ordenou a adquirirmos o conhecimento, porque toda pessoa que não tem conhecimento da religião muçulmana, ele vai viver na escuridão, nas trevas, ele não vai saber como agir nessa vida se ele não souber das regras que Allah determinou na vida dele. Ele vai seguir outras regras mundanas e com certeza ele vai se desviar, porque somente nós temos as regras de Allah subhanahu wa ta'ala e nós pedimos diariamente, no mínimo 17 vezes nas nossas orações, isso no mínimo. A pessoa que reza 5 orações, ele recita Al-Fatiha 17 vezes diariamente, dizendo: Ihdina as-sirata al-mustaqim, Allah nos guie para a senda reta. E você somente será guiada para a senda reta se você souber as regras divinas, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de você. Então não podemos esquecer esses dias de praticarmos todas as boas ações para chegarmos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. E temos que saber também que esses dias, as ações, as pessoas às vezes só assim que se incentivam, né? As ações como Anas ibn Malik. Anas ibn Malik é um companheiro do profeta Muhammad alayhi salam, que ele esteve junto com o profeta Muhammad alayhi salam desde a chegada do profeta Muhammad alayhi salam até o falecimento dele. 10 anos ficou junto com o profeta Muhammad alayhi salam, servindo o profeta Muhammad alayhi salam. Ele tinha 10 anos. E quando faleceu o profeta Muhammad alayhi salam, ele tinha 20 anos. Então é uma pessoa que acompanhou o profeta Muhammad alayhi salam durante 10 anos em Medina, e ele sabe muito bem aquilo que o profeta Muhammad alayhi salam falava, explicava sobre todos os assuntos que nós aprendemos. E dentre eles, em relação a esses 10 dias. Esses 10 dias, o Anas ibn Malik, ele disse: كان يقال في أيام العشر. Nós dizíamos sobre esses 10 dias, né? بكل يوم ألف يوم. Cada dia equivale a 1000 dias. Imagine, 1000 dias. Cada dia equivale a 1000 dias de boas ações. Você rezou uma oração, é como se você estivesse rezado 1000 rezas, 1000 orações. Por cada dia, 1000 dias. E Yom Arafah, que seria na quinta-feira,
quinta-feira, dia 9, né? E a gente incentiva as pessoas a jejuarem, porque o profeta Muhammad a.s. nos incentivou o jejum de Yawm Arafah. Ele tem um grande privilégio, que ele apaga 2 anos de pecados. Então não podemos esquecer de jejuar esse dia de Yawm Arafah, na quinta-feira, dia 9 de Dhul-Hijjah. E o Anas, ele dizia que Yawm Arafah equivale a 10.000 dias. SubhanAllah, Yawm Arafah, as boas ações, elas equivalem a 10.000 dias. SubhanAllah, esse é um grande privilégio. Uma caridade equivale a 10.000 caridades. Uma oração equivale a 10.000 orações. Uma aula que você assiste equivale a 10.000 aulas que você assiste. Isso daí em relação às ações perante Allah subhanahu wa ta'ala. Também Imam al-Awza'i, um dos grandes sábios, ele disse que foi citado a ele que a ação nesses dias, nesses 10 dias, cada ação que você pratica é como se você estivesse participando de uma batalha junto com o profeta Muhammad a.s. Isso é um grande privilégio também. É um grande privilégio para a pessoa colocar em prática as boas ações nesses dias, recitação do Coran, recordação a Allah, fazer bastante as orações, fazer tudo que você possa fazer, jejuar, fazer caridades, ajudar ao próximo, não esquecer dos nossos irmãos em Gaza. Isso, nesses 10 dias, em qualquer momento, a gente não pode esquecer os nossos irmãos lá, de ajudarmos eles em tudo que nós podemos ajudar. Então, essas são as questões importantes desses 10 dias, inshallah. Subhanallah, tem pessoas que se esforçam porque elas sabem o valor desses dias. Agora, subindo, encontrei com o Sheikh Hilal, que vocês sabem que ele é um visitante aqui, né? Faz um mês mais ou menos que ele está aqui, e ele mora longe, perto de Mauá. E ele faz questão, ele é cego, não consegue enxergar nada. E no primeiro dia que ele chegou no Brasil, ele começou a ligar, tal, não conhecia ninguém, queria uma mesquita por perto. E foi informado do que a mesquita mais próxima de São Bernardo. E ele chamou uma pessoa, um táxi, sei lá, da forma dele, e veio aqui na mesquita. As pessoas viram ele aqui na mesquita, um cego, não conseguia saber a localização onde ele está andando, e a gente foi lá e conhecemos ele, e a partir daquele momento ele falou: olha, eu quero uma pessoa que me traga nas 5 orações, ou pelo menos no Fajr, Maghrib e Isha. Eu preciso praticar essas orações na mesquita, eu não posso praticá-las dentro de casa, porque é uma sunna que o profeta Muhammad a.s. nos incentivou, e se eu deixar, eu estarei distante da sunna do profeta Muhammad a.s. E a gente sempre se esforçava, ou alguém ia pegar ele, ou um Uber trazia ele para essas orações, principalmente para o Fajr. Antes de começar o 10º dia, ele acorda bem cedo e ele começa a ligar. SubhanAllah, quem que vai me trazer? Aí o pessoal acha que esqueceu e tal, e precisa de meia hora de carro para chegar lá, perto de Mauá, para trazer ele aqui. Então, é 1 hora para ir e voltar. Naquele dia ele perdeu o Fajr aqui na mesquita. Aí durante o dia ele pediu para a família dele, tá com a esposa e a filha, fez a mala dele, colocou o cobertor, colocou o travesseiro, as coisas particulares dele, e veio para cá, para a mesquita. Ele falou: eu posso dormir aqui? A gente falou: pode, não há problema. Faz 10 dias que ele está morando dentro da mesquita, ele está no etikaf. Imagine, um etikaf. Só para ele não perder uma oração dentro da mesquita. SubhanAllah, em conjunto. E às vezes a gente mora perto da mesquita aqui, a gente enxerga, conhece tudo, sabe, tem força, tem isso, tem aquilo, a gente não vem. Ele é uma pessoa que não conhece nem a língua, ele não enxerga nada, desde os 6 anos que ele é cego. É uma pessoa que não é daqui, ele mora tão longe, mesmo assim ele fez questão e ele fica aqui na mesquita. Ele fica na mesquita, imagine, para ele descer para baixo nos banheiros, para ele fazer o wudu,
para ele é um sofrimento. Até no primeiro dia nós falamos, mas como é que você vai fazer para você descer para fazer o wudu durante a noite, de manhã e tal? Você vai estar sozinho? Ele falou, só me levem uma vez para mim saber como é que eu vou chegar lá. Ele colocava a mão nas paredes e tal, e aqui aonde? A direita, a esquerda, tal, não sei o quê. Me mostre onde que é o banheiro, a gente levava, onde que é o lavatório para me fazer o wudu, onde tal, não sei o quê. E ele vai, subhanallah, ele desce e tal, na boa, vai para fazer o wudu, sobe para a mesquita, ele sabe mais ou menos como chegar na porta, como chegar na frente para rezar, só que ele não perde uma oração em jama'a, facultativa, em congregação, dentro da mesquita, subhanallah. Esse é o esforço que a pessoa, se ele quiser, essa pessoa, ele soube que é o caminho do paraíso. Por isso que ele trabalha em cima, porque nada vem fácil. Não tem nada, as pessoas falam, mas é difícil. Com certeza. O caminho do paraíso não tem nada. Olha, se for fácil eu vou, se não for fácil eu não faço. Se acordar para o Fajr é fácil, eu acordo. Se não é fácil, não vou acordar. Se é fazer as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou é fácil, eu vou praticar. Se não for fácil, não, eu vou deixar. Nada vem fácil nessa vida. E você quer um paraíso eterno com facilidade, sem se esforçar? O esforço que Allah subhanahu wa ta'ala recomenda a gente fazer são esforços, subhanallah, vendo os demais esforços das questões mundanas, às vezes que a pessoa corre atrás, não tem comparação. Então nós precisamos nos esforçar. Nada vem sem o esforço. Nada vem nesse mundo e para o outro mundo sem você se esforçar. Então por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Walladhina jahadu fina". Jahadu, a palavra jahadu, se esforçou. E aquele que se esforçou pela nossa causa, lanahdiyannahum subulana. Nós iremos indicar o nosso caminho, a retidão, a senda reta, o caminho do paraíso, o caminho da salvação, o caminho da felicidade. Isso tudo precisa de quê? De mujahada, de esforço. Sem esforço você não conseguirá nada nessa vida e nem na outra. E por isso que a pessoa precisa se esforçar um pouco. Bom, em relação, eu citei ele como exemplo, subhanallah, só para a gente ver onde que nós estamos e onde que essas pessoas, né, que têm dificuldades, onde que ele pensa, como é que ele faz, fica 10 dias aqui sofrendo só para ele ir fazer a sua necessidade, fazer o wudu. Imagine o sofrimento para ele descer aqui na escada para chegar lá embaixo e subir à noite e tal, se ele escorregar, se ele cair, se ele não souber, porque ele não enxerga nada, nada, nada. Não é que, olha, dá para ver, refletir alguma luz e tal, não, nenhuma luz. Né? E mesmo assim ele faz questão de aprender o caminho para subir e descer e tal. E eu vi agora ele subindo, eu lembrei, né, que foi fazer o wudu agora e estava subindo e subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dá uma força para essas pessoas, porque ele se esforça. E Allah subhanahu wa ta'ala ilumina o caminho dele. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante. Sobre o assunto da direção da Kaaba. Nós estávamos falando sobre o ano 2 da Hijra. Chegamos no ano 2 da Hijra e falamos sobre várias questões sobre o ano 2 da Hijra. E são mais de 20 fatos que aconteceram no ano 2 da Hijra. Dentre eles, a direção da Kaaba. A direção da Kaaba, nós sabemos que o profeta Muhammad a.s. Em Meca, ele rezava antes de ser ordenada as 5 orações. Como nós falamos, né, o profeta Muhammad a.s. ele rezava, junto com seus companheiros, 2 orações de manhã e 2 à noite. Como Allah subhanahu wa ta'ala tinha determinado. Até o Isra ou o Mi'raj, na ascensão ao céu, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou as 5 orações a serem feitas. Essas 5 orações, elas eram feitas, ou as orações anteriores a elas, eram feitas em direção a Jerusalém. Porque Jerusalém era a direção dos profetas enquanto eles rezavam, praticavam as orações. Aqui tem uma questão, que todos os profetas praticavam as mesmas orações que nós praticamos. Até o wudu, a purificação era a mesma, do profeta Jesus, do profeta Moisés, do profeta Noé, do profeta Abraão. Todos eles rezavam, praticavam as orações
E essas orações, elas são feitas da maneira que nós praticamos hoje. Nós preservamos aquilo que os profetas tinham em relação à forma das orações. Isso nós aprendemos na ascensão do profeta Muhammad a.s. ao céu, quando o profeta Muhammad a.s. ele rezou como imã por todos os profetas em Jerusalém. Todos ficaram 124 mil profetas e mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala mandou eles para rezarem atrás do profeta Muhammad a.s. e o profeta Muhammad a.s. ele foi o imã deles para rezarem e praticarem duas orações. Então, a oração que o profeta Muhammad a.s. rezava, eles praticavam e rezavam igual. E nós rezamos hoje da maneira que os profetas rezavam. Os profetas, eles rezavam em direção a Jerusalém. Então, todos os profetas, a direção deles era Jerusalém. O profeta Muhammad a.s. ele queria, a intenção dele, desde quando foi revelada a mensagem ao profeta Muhammad a.s., ele sabia que a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, a Kaaba, que foi construída pelos anjos ou pelo profeta Adam a.s. e reconstruída pelo profeta Abraão com o profeta Ismail, ela tem um lugar e ela é enobrecida por Allah subhanahu wa ta'ala. E ele gostava de se dirigir para ela por um local ser tão nobre para Allah subhanahu wa ta'ala e para todos os profetas. O profeta Muhammad a.s. ele foi ordenado, como os demais profetas, a se dirigirem para o Masjid al-Aqsa. Então, o profeta Muhammad a.s. quando estava em Meca, ele se dirigia, ele rezava atrás da parte da Kaaba, onde do outro lado era a direção do Masjid al-Aqsa, de Jerusalém. Então, ele ficava, a oração dele, na frente era a Kaaba e em direção a Jerusalém. Enquanto ele estava onde? Em Meca. Quando chegou em Medina, o profeta Muhammad a.s. foi ordenado a se dirigir para também Jerusalém. A direção para Jerusalém, então, era oposta da direção à Kaaba. Então, os muçulmanos, eles rezavam do outro lado. O outro lado era o quê? Jerusalém. Desse lado para frente, o lado oposto era a Meca, a Kaaba. Então, eles rezaram durante 16 meses em direção a Jerusalém. 16 meses. A partir do momento que o profeta Muhammad a.s. ele veio para Medina, então contando 16 meses, né, 1 ano e 4 meses, ficaram rezando em direção a Jerusalém. Então, foi no ano 2 da Hijra. Alguns ulama disseram que foi em Sha'ban e outros disseram que foi em Rajab. No mês de Sha'ban ou no mês de Rajab. Independente do mês, mas durante esse período eles rezavam em direção a Jerusalém. Nesses momentos, o profeta Muhammad a.s., o desejo dele, desde quando chegou em Medina, que a direção deles na oração seja para Meca. Imagine, ele pedia para Allah subhanahu wa ta'ala que a minha direção, Allah faça com que a nossa direção na oração seja para Meca e não para Jerusalém. E o profeta Muhammad a.s. ele olhava para o céu e como se estivesse pedindo para Allah, Allah, me faça uma direção específica que seja para Meca e não para Jerusalém. Mas Allah subhanahu wa ta'ala quis confirmar para os muçulmanos que a Qibla, a direção dos demais profetas era para esse lado e que essa nação ela terá uma nova direção. Até que Allah subhanahu wa ta'ala, depois de 16 meses, Allah revelou ao profeta Muhammad a.s. os versículos que estão na Surah Al-Baqarah e começam a partir do versículo 142 da Surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Depois desse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo: e assim nós fizemos com que vocês fossem a nação do controle, a nação intermediária, a nação que ela segue aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina, ela não segue de uma forma extrema, nem desse lado, nem do outro lado. Então nós somos a nação que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu dentre todas as nações. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Depois que Allah subhanahu wa ta'ala revelou que essa nação ela é diferenciada por Allah subhanahu wa ta'ala de ser a nação que segue tudo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar na vida dela, veio o versículo depois
no versículo 144, onde Allah lhe fala: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Ou até no próprio versículo, né, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele cita os detalhes do versículo 142. يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. Aí Allah subhanahu wa ta'ala foi revelando, foi falando até o versículo 150. Subhanallah, todos esses versículos, se a gente for explicar eles, precisaria de 2, 3 aulas. Né? O motivo desses versículos e cada palavra que foi revelada nesses versículos, mas o objetivo desses versículos é sobre a direção dos muçulmanos nas suas orações para Meca e não para Jerusalém. E Allah subhanahu wa ta'ala ele cita aqui sobre Sufaha, que são os insensatos. Os insensatos dentre os judeus, né? Dentre as pessoas, e os judeus, os incrédulos, os hipócritas. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. O que desviou eles da qibla que eles estavam se dirigindo a ela, para uma outra qibla? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: قل لله المشرق والمغرب. Diga que para Allah é o norte e o sul. E todas as direções são de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Ele que nos ordena o que Ele quer. Isso não é as pessoas que fazem, não é o profeta Muhammad a.s. Se fosse pelo profeta Muhammad, já estaria se dirigindo já no primeiro momento para Meca. Mas não, ele ficou 16 meses se dirigindo para Jerusalém, porque Allah ordenou ele a fazer isso. E depois Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele a se dirigir para Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala lhe fala: Yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah guia quem quiser para a senda reta. E Allah subhanahu wa ta'ala nos guiou para essa senda. Aí Allah subhanahu wa ta'ala depois ele fala: Qad nara taqalluba wajhika fi as-sama'. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para o profeta Muhammad a.s. que ele sabe que o profeta Muhammad a.s. durante todo esse período, durante 16 meses, ele olhava para o céu como se estivesse pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala, querendo que a qibla seja para Meca. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nós iremos direcionar você para uma qibla que você esteja contente com ela, que seria para Meca. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre essas questões e ele fala sobre فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Então, فَوَلِّ وَجْهَكَ, essa palavra da questão فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Então, dirija a sua face شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, para Jerusalém, para o Masjid al-Haram, que seria a mesquita do Masjid al-Haram, que seria para a Kaaba. Nós sabemos que a pessoa que estiver dentro de Meca, dentro do Masjid al-Haram, você está dentro da mesquita e você quer rezar, é obrigatório você se dirigir diretamente para a Kaaba. Dentro da mesquita, você tem que ter a Kaaba como a sua direção. Isso é uma das condições para a aceitação da oração. Fora da mesquita de Meca, você se dirige para onde? Para a mesquita. Dentro da mesquita, você se dirige para onde? Para a Kaaba. Fora da mesquita, em Meca, você dirige para a própria mesquita. Fora de Meca, se você sair fora de Meca, você se dirige para onde? Para Meca. Entendendo? Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala falou a palavra wajha, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ. Shatr quer dizer que numa parte da mesquita. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não disse para você ir diretamente para a Kaaba, senão, se você estiver aqui no Brasil, você teria que colocar uma bússola para ir diretamente para a Kaaba, senão a sua oração não seria correta. Mas dentro da mesquita você tem que ter a Kaaba. Dentro de Meca você tem que ter a mesquita. Fora de Meca você tem que ter o quê? Meca. Tá, então, acho que essa questão quer dizer que será que eu estou aqui em direção à Kaaba 100%? Ou em direção à mesquita sagrada 100%? Não é necessário. O necessário é você estar em direção à
Meca 100% ou mais ou menos em alguma parte. Shatr quer dizer que uma parte dela. Então, por isso que as palavras em árabe, quando você vai colocando elas, vai entendendo elas, ela vai te dar a regra certa nas suas adorações. Subhanallah. Então, essa é uma questão importante para a gente saber. Dentro da mesquita é a Kaaba. Dentro de Meca é a mesquita. Fora de Meca é a Meca. Então, a direção seria essa. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ordenou o profeta Muhammad alayhi salam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele já mudou a direção e ele começou a rezar em direção a Meca, no mesmo momento que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele. Nós sabemos que dentro do Alcorão Sagrado tem algumas revogações, porque no começo a questão da bebida alcoólica, os árabes, eles eram as pessoas que mais bebiam, os mais bêbados. Eles colocavam lá dentro das casas deles. Allah subhanahu wa ta'ala não proibiu a bebida alcoólica já de início. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou os primeiros versículos dizendo para eles que isso faz mal, isso não é bom, isso tal, isso e aquilo. Tem os versículos que foram revelados. Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse: aquele que beber não pode se aproximar na oração enquanto embriagado. Então eles começaram a deixar pouco a pouco. Até no final foi revelado o versículo que revogou esses versículos, dizendo que a bebida alcoólica é totalmente proibida. Então tem revogações dentro do Alcorão Sagrado. A primeira revogação que nós temos dentro do Alcorão Sagrado é esse versículo, da revogação da direção para Jerusalém para a direção de Meca. Então essa é uma regra islâmica, né? A primeira revogação seria a revogação da Qibla, de ir de Jerusalém para Meca. Quando foi revelado o versículo para as pessoas se dirigirem para Meca, e que seriam esses versículos, os Sahaba, eles decoraram na hora esses versículos, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele, quando citou فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala depois ele falou, em qualquer lugar que vocês estejam, que se dirigem para o Masjid al-Haram. Um dos Sahaba, o profeta Muhammad alayhi salam, nós sabemos que dentro de Medina são vários bairros, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi revelado esse versículo, mandou alguns Sahaba para irem nos demais bairros para falarem sobre esse versículo, para eles praticarem as orações dentro das mesquitas deles, numa nova direção agora. A nova direção seria para Meca. Uma das mesquitas de Bani Salama, que é longe, que hoje é chamado Hayy al-Qiblatain, onde tem a mesquita dos Qiblatain, das duas Qibla. Ali a 3 quilômetros mais ou menos de Medina para lá. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou um dos companheiros para Bani Salama, que eles moravam ali. Um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando saiu da mesquita do profeta e foi até Bani Salama, ele chegou lá, eles estavam na oração do Asr, que o versículo foi revelado na oração do Dhuhr, pois o Dhuhr. Esse homem, chegando no Asr, ali, ele foi lá e as pessoas já tinham começado a praticar a oração do Asr. E ele, entrando na mesquita, já foi citando esse versículo, que Allah ordenou que fosse dirigida a oração em direção a Meca. Ele citou esses versículos revelados ao profeta Muhammad alayhi salam. Ele recitando esses versículos, os Sahaba dentro da oração, eles ouviram esses Sahaba recitando versículos do Alcorão, e esses versículos têm uma ordem. Essa ordem para as pessoas se dirigirem para onde? Para Meca, e não para Jerusalém. E eles estavam em direção de Jerusalém, nessa oração, e já tinham praticado 2 orações. L'Asr, eles já tinham praticado 2 genuflexões, 2 rak'ah. Faltava quantas? Faltavam 2. Dentro da oração, na hora que eles ouviram os versículos sendo recitados pelo companheiro do profeta Muhammad alayhi salam, eles se dirigiram na mesma oração para Meca. Então eles rezaram 2
orações para Jerusalém, do Asr, e as duas genuflexões, 2 rak'ah, e as outras 2 rak'ah rezaram se dirigindo para Meca, do lado oposto. Quer dizer que eles não esperaram a ordem de Allah ser cumprida e falaram, depois então no Maghrib a gente se dirige. Não. Na hora que eles ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a ordem de Allah, eles cumprem. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre eles, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. E eles dizem, que são os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, aqueles que seguem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Ouvimos e obedecemos. E assim que é o crente. Ouve e obedece. Ele não somente ouve as palavras de Allah ou as palavras do profeta Muhammad alayhi salam. Eu quero saber, ouvir o que Allah quer de mim. O que Allah ele não quer de mim. Então eu ouço e obedeço. Quando? Depois? Uma hora depois? Um dia depois? Para ver se eu vou ver se isso me convém ou não? Não, na hora. E esse é um grande exemplo dos Sahaba que na mesma oração eles rezaram as 2 primeiras rak'ah em direção a Jerusalém, as 2 segundas rak'ah em direção a Meca, e a Qibla era totalmente oposta, mas eles atenderam a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala no mesmo momento que eles ouviram o versículo. Por isso que nós temos uma mesquita lá, quem vai para Medina, ele vai ver que tem uma mesquita lá chamada, uma das mesquitas que as pessoas geralmente visitam, é chamada de Masjid al-Qiblatain, a mesquita das 2 Qibla. Por que é chamada Masjid al-Qiblatain? Por causa desses versículos, dessa história que nós contamos agora. Ela existe até agora, e as pessoas vão ver que a Qibla está desse lado, e ali em cima está escrito esse versículo, e a Qibla era desse lado, e de repente ela se tornou desse lado, e que essas pessoas que rezavam nessa mesquita rezaram a mesma oração para 2 Qibla. A mesma oração que seria o Asr, 2 rak'ah para uma Qibla e 2 rak'ah para outra Qibla, atendendo a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Na hora que os judeus e os hipócritas ouviram esses versículos, com certeza esse foi um teste para os muçulmanos. Você está rezando, de repente Allah te ordena, não é para esse lado, é para outro lado. A pessoa que tem uma fé fraca, ele fala, mas como? Toda hora para uma direção? É assim mesmo? A religião é assim? Então, algumas pessoas que tinham uma fé fraca, elas deixaram o Islã. Os judeus, eles disseram, por que eles foram mudar da Qibla que eles estavam sobre ela? E por isso que nós dividimos aqui as pessoas, quando foi revelado esse versículo, em 3 partes. Eles se dividiram em 4 partes. Eles se dividiram em 4 partes. Increntes, hipócritas, judeus e incrédulos. Inshallah, na aula que vem nós vamos falar sobre essas 3 partes e cada parte que eles falaram. E que ela falou e que Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre essas partes. Então, 4 partes dentre as pessoas se dividiram na hora que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fosse mudada a Qibla de Jerusalém para Meca. As pessoas se dividiram em 4 partes. Os crentes em Allah, os incrédulos, os hipócritas e os judeus. Tá? Então, inshallah, na próxima aula, porque agora vai começar a oração, não dá para a gente dar sobre essas questões. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.